o jato supersônico guerreiro tricolor, todos com a mão para o alto. No 3, 1, 2, 3. Flu! Flu! Cara, rapaziada, Fluminense 3-1 no América Mineiro. Já tá aí a fotinha do Cano abraçando o Arias. Que duplinha de estrangeiros, hein, rapaziada? De sul-americanos, hein? Não tem jeito. O que vocês estão fazendo aí? Tropa do Urso? a tropa dele. É isso, filho. E é isso, Fluminense 3-1 no América Mineiro. Jogo que, por mais que o placar seja um placar elástico, entre aspas, né, 2 gols de vantagem, não foi o que condiz, principalmente pelo primeiro tempo. O Fluminense até saiu atrás no placar e o gol do América saiu no segundo tempo, né? Mas o Fluminense teve forças, principalmente com as substituições de Diniz, né? E ousadas, né? Ousadas porque mexeu com os jogadores, com o esquema tático dos jogadores. Saiu Lima e Felipe Melo, entrou o André e entrou também o Martin. Entrou o André já estava jogando, pô. Entrou o JK, o Urso e entrou o Martinelli, recuou o André para a zaga e o time do Fluminense se torna muito mais ofensivo, que tem mais um construtor ali para sair com a bola jogando. E aí o Fluminense conseguiu a virada, 3-1 Fluminense, passou o carro e o Fluminense volta a crescer num momento muito importante da temporada, já que é um momento de decisão. Então, vou passar a bola para você, Arthur Santos. O que você tem para dizer desse jogo, já que você é aficionado pelo Fernando Diniz, por Paulo Henrique Ganso, que esteve em campo ontem? Você é um homem que é instruído pelo dinizismo em tudo que você faz na sua vida. Isso é verdade. Inclusive, anda com a posse de bola de todo mundo aí na mão. Vai. E com o Fernando Diniz. Vai, cara. Cara, que é isso, cara? É dinizismo, pô. Posse de bola. Cara, pelo amor de Deus, ele morreu. Cara, mano, como que eu continuo, cara? Como que eu continuo depois dessa, cara? Pô, creio que tu ia falar alguma parada, sei lá, Diniz o romântico, não sei o quê, pô, tu mete essa no nada, mano. Você segue os passos de Diniz, pô, sempre com a posse de bola. Não sei se tanto assim, acho que eu vou mudar de treinador, não. Talvez o Jair Ventura, sei lá, deixa quieto. Mas... Tu vai jogar mais recuado? Deixa quieto, ó. Deixa eu tentar falar sobre o jogo aqui. Cara, porque é o seguinte, eu acho que esse é um típico jogo que a gente pode olhar tipo, o copo meio cheio e o copo meio vazio, tá? Mas se a gente pegar só o primeiro tempo, com certeza é o copo meio vazio. E vou dar o crédito aqui, eu vi essa comparação do site do GE, mano. Eu achei muito boa essa comparação. Cara, o primeiro tempo foi o copo completamente meio vazio, né? Porque se a gente pega o time do Fluminense, foi um time completamente descaracterizado daquilo que a gente está acostumado. Foi um time um pouco lento, foi um time que não estava entregando tanto no ataque, não estava conseguindo impor seu estilo, e não tinha tanta agressividade igual a gente está acostumado e a gente gosta de ver com o Fernando Diniz. Então foi um time que não funcionou tanto mesmo jogando em casa contra um adversário muito inferior, né? Porque a gente está falando do América Mineiro jogando no Maracanã contra o Fluminense, que a gente sempre bate aqui na tecla, que cresce muito em casa. Então esperava-se desde o primeiro momento que o Fluminense fosse muito imponente e fosse a todo momento para cima. E aí, o primeiro tempo acaba, fica aquela dúvida, caramba, será que o Fluminense não vai conseguir engrenar? Será que o time ainda tá passando por aquele momento de instabilidade, não tá conseguindo vencer tanto? Às vezes vence, mas não tem convencido e tudo mais. E aí chega o segundo tempo, o Diniz faz as alterações. E eu acho que isso era um pouco do que a gente sentia falta também, cara. O Diniz ser mais participativo no jogo, de uma maneira decisiva. E quando eu falo isso, é exatamente o que aconteceu nessa partida. O Diniz, por exemplo, fazer substituições que mudem o rumo do jogo. O Diniz alterar alguma posição que mude o rumo do jogo, que mude o destino da partida, igual ele sempre fez durante toda a carreira dele. Um exemplo disso, e é muito maneiro que isso aconteça, é o Caio Henrique, por exemplo, que era meia, ele colocou na lateral e hoje ele pode convocá-lo na seleção brasileira. Isso é uma parada muito maneira de ver acontecer. Melhor lateral esquerdo da Liga, tá? Acontecendo isso, mano. Que voz, cara? Voltou. Que vozinha, cara? Rapaziada, desculpa. Olha só, voltamos. Estamos de volta estabilizados.
Cara, que isso? Mano, hoje o LF, ele tá absurdamente... Vocês estavam dizendo aí que vocês deram um furo aí, né? Não, a gente não falou isso. Não, a gente deu furo, tu assume. A gente falou que Caio Henrique seria convocado principalmente pela adaptação do Diniz, do jogador que era volante, do lateral esquerdo, se destacou muito em 2019, foi vendido por conta disso. Ó, vocês viram aqui? Antes. Mas eu queria falar sobre as duas substituições que o Diniz fez, tá? Ele tira o Felipe Melo e coloca o Martinelli, e ele tira o Lima, se eu não me engano, e coloca o John Kennedy, né? Seguinte, o Lima, o Lucão disse que teve essa sensação também lá do estádio, e é uma coisa que a gente já vem falando aqui há um tempinho. Fala-se muito do Lima ser esse jogador coringa, que consegue atuar em diversas posições e tudo mais, Só que ele não tá rendendo tanto quanto ele poderia render no meio, né? Lima que joga em qual posição? Não sei. LF pode falar. Qual a posição do Lima, LF? Pô, não acompanho. Tá, beleza. Mas eu acho... Não sei também, deixa quieto. Mas enfim, o Lima não vem jogando tão bem ali, como camisa 8 de fato, como segundo volante ali. Não tá fazendo essa posição da forma que a gente via que ele podia fazer, ou então que a gente esperava que ele fizesse. E o Martinelli, quando tem entrado, vem dando conta do recado e vem elevando o nível do time, pelo menos nesse meio campo. Então, o que eu falei do Ganso semana passada, eu acho, ou semana retrasada, talvez seja a hora do Lima ficar no banco, pro Martinelli poder ter essa titularidade. O que eu acho que talvez possa acontecer com o John Kennedy, tá? Não sei, eu não tenho uma opinião formada enquanto isso, sendo bem sincero. Não sei se tá na hora do John Kennedy ser titular mesmo do time, ou não sei se ele realmente funciona mais entrando como um jogador surpresa no segundo tempo. Porque, cara, a temporada que o John Kennedy vem fazendo, pelo menos esses 3 últimos jogos, são absurdos. O John Kennedy entra e muda a partida mais uma vez. Ele foi determinante contra o Palmeiras, determinante contra o Argentino Júnior e volta a ser determinante agora contra o América Mineiro. É um jogador que eu gosto muito quando ele atua com o Germancano, porque em diversos momentos eles trocam de posição dentro de campo, né? Em alguns momentos a gente já viu o Germancano, falamos disso aqui inclusive, atuando um pouco mais recuado, quase como um armador, e o John Kennedy fazendo essa referência lá na frente. Nessa partida, por exemplo, o John Kennedy volta um pouco mais e atua como segundo atacante, e o Germancano fica lá na frente como referência. Mas o importante é que eles trocam muito de posição, Ora um vai, ora um vem, e fica rolando quase que essa dança na defesa adversária, o que incomoda muito os adversários, tanto que ambos fizeram gol nessa partida, né? O Germancano fez o gol, e o John Kennedy também. Outra coisa que eu acho que o John Kennedy também traz pro time, só para finalizar meu comentário aqui, em relação ao Cano, é que ele tem uma imposição, não uma imposição, mas ele tem uma presença na bola aérea maior que a do Germancano, por exemplo. O Cano não é um jogador que, apesar do bom posicionamento, se destaque tanto por gols de cabeça. Não é uma característica dele. Conseguir brigar com a defesa em relação a isso. E o John Kennedy traz essa característica. Então é maneiro, inclusive já escrevi sobre o John Kennedy, acho um jogadoraço. Eu acho que se ele manter a cabeça no lugar, como vinha sendo uma grande questão anteriormente, acho que se ele realmente focar no futebol, como ele vem demonstrado que tá focando, cara, eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande. E nessa reta final da temporada do Fluminense, ele surgir como esse 12º jogador, é muito importante para ajudar o time na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e enfim, nessas fases mais agudas da competição. Então, cara, gostei do Fluminense. Eu prefiro particularmente ver o copo meio cheio, não meio vazio. Acho que é um resultado muito importante que dá muita confiança pro time. E uma coisa que a gente falava muito era que o Fluminense, com as substituições, ele caía muito de rendimento, né? Sim. Tocava uma peça ou outra, caía muito de rendimento. Mas se a gente for olhar pro banco ontem, Alexander, Martinelli, Léo Fernandes, John Kennedy, são 4 jogadores que, estão em uma boa fase. Diogo Barbosa também. Diogo Barbosa, sim. As 5 substituições do Fernando Diniz são substituições que melhoram muito o time, entendeu? Não é à toa que a virada vem depois de algumas mudanças que aconteceram. Então, vitória importante do Fluminense. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. Tá. Pelo momento do John Kennedy, são 3 jogos e 3 gols, né? Nesses últimos 3. Sim. Nos últimos 3 jogos, 3 gols. Vem pedindo espaço ali, assim como o Martinelli também, que voltou a jogar bem. Colocando o John Kennedy nessa equipe. O Martinelli, a gente sabe que, se ele tiver quem sabe, ele vai estar no lugar do Lima, né? André e Martinelli vão voltar a ser titulares, como foram no Carioca, antes do Martinelli se machucar e o Alexander assumiu e despontou. Mas com
o John Kennedy sendo titular nessa equipe? Ele entra no lugar de quem, rapaziada? Putz, é difícil, Cara, eu atualmente tô fechado com o Arthur naquele comentário que ele disse do John Kennedy ser uma surpresa, um jogador mais pro segundo tempo. Atualmente, eu acho que tá bom assim pra ele e pro próprio Fluminense, sabe? Na minha opinião. Eu manteria ele no banco ainda, porque, por exemplo, eu ia falar de um jogador aqui, mas vou falar até agora dele, que é o Keno, que fez uma excelente partida contra o América Mineiro. E, pô, sendo um dos destaques, tudo mais, o Keno se tornou o segundo jogador com mais assistências pelo Fluminense na temporada, com 9 assistências, só perde pro Arias, que tem 13. Ele está à frente até do Paulo Henrique Ganso com 6 assistências. Então o Keno, 100%, bem fisicamente, eu acho que ele também é titular absoluto nesse time do Fluminense. Então eu não vejo ninguém ali da parte ofensiva saindo para entrar o John Kennedy agora no momento, sabe? Acho que ele pode ser esse elemento surpresa, entrar no segundo tempo, se o time não estiver tão bem e decidir um jogo, sabe? Minha opinião. Não sei se o Arthur vai concordar ou ele tem outro pensamento. Cara, então, eu tô com a escalação aqui do Palmeiras e Fluminense, que o John Kennedy começa como titular, tá? Do meio pra frente, o Fluminense teve John Arias, o Martinelli, Danielzinho, Léo Fernandes, Cano e John Kennedy. Ou seja, não tem o Keno e não tem o Paulo Henrique Ganso, né? Mas no caso aqui não tem o Keno, que é a peça que faz a diferença aqui. Eu tô com o LF nessa. Não sei se eu tiraria o Keno pra botar o John Kennedy. Porque, cara, o Keno... É fogo falar isso. Mas o Keno, ele é um jogador mais experiente também, né? Então acho que nesse momento agudo de temporada é importante você ter jogadores que saibam se adaptar a alguns cenários do jogo, saibam reagir melhor a algumas questões. Enquanto o John Kennedy, óbvio, ele ainda é muito jovem. Então talvez ele vai errar mais, ele vai correr errado algumas vezes, coisas da idade, enfim. Mas eu acho que concordo com o LF, eu acho que ele surgindo como esse 12º jogador, já pegando outro time talvez um pouco mais cansado, ele que é um jogador que é muito, muito forte fisicamente, que sabe muito se posicionar, briga e não perde a bola, cara, eu acho que ele é mais importante como se 12º do que como titular. Sei lá. No lugar do Ganso não estaria, não? No Keno a gente sabe que é unanimidade, mas no lugar do Ganso. Sai o Ganso, o Fluminense não joga no 4-2-3-1, jogaria no 4-4-2. Que aí seriam John Arias e Keno, os volantes André e Martinelli, e ali no ataque JK e Cano. Eu prefiro o Cano, prefiro o Ganso sendo titular, mano. Cara, vou te falar, eu prefiro até mesmo o Léo Fernandes como titular, já falei isso. Porque eu acho que esse esquema do Diniz, ele permite muito que role uma flutuação ali naquela área onde o Ganso joga. E o Léo Fernandes, sendo esse meia mais dinâmico e mais, não mais criativo do que o Ganso, mas mais dinâmico mesmo, que pisa mais na área, que às vezes inverte mais bola, que às vezes se aproxima ele é mais... Eu falei isso tem umas 2 lives, que ele tem mais características de ponta do que o Ganso. Sim. Então pra trocar ali, naquela rotação, né, naquele quadrado ali, daquela rotação, assim como é com o Flamengo, por exemplo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, fica mais fácil para rodar os jogadores que estão ali, né, Ganso, Keno, Cano e Arias. Eu acho que acontece de maneira mais fluida, né. Sim. Não, e outra coisa também, nesse jogo do Palmeiras, quem fez esse papel de armador em muitos momentos foi o próprio Cano, né? O Cano que teve que recuar para armar a jogada em alguns momentos, justamente porque não tinha o Ganso, e o Léo Fernandes jogou aberto pela esquerda, se eu não me engano. Pela direita, no caso. Contra o Palmeiras, né? É isso, contra o Palmeiras. Então, cara, eu acho que desmontar, principalmente essa peça criativa, eu acho que o Diniz não vai fazer isso. Acho que ele não vai fazer isso. Mas eu ainda continuo deixando o John Kennedy ali pro segundo tempo. Perfeito, então. Fechamos o Fluminense, rapaz? Eu quero falar ainda. Desculpa, Jeff, perdão. Vou fazer igual aquele cara. Esse programa aqui tá uma porra. Não sei o que. Queria comentar sobre a fala do coisa, não sei o que lá. Eu não preciso de 15 segundos, pô, pra comentar, pô. Esse vídeo é esse maluco, mano. Acho que é caô. Eu lembro que era uma fake que ele tinha morrido. Faleceu mesmo? Você afirma isso? Afirmo. Pô, pesei o clima do nada, né? É mais fácil deixar ele vivo. Vou te falar, eu tava rindo, até botei a mão na boca, que eu me senti meio mal, mano. Mas enfim. Mas, cara, eu queria dizer um pouco mais sobre o jogo também. Perfeitos comentários de vocês analisando taticamente o time do Fluminense. Mas eu queria falar um pouco sobre o jogo, cara. O Fluminense sai atrás do placar, mas consegue uma virada relâmpago. Vai pra cima, busca 2 gols logo em seguida. Fala também um pouco sobre o Marcelo, que novamente sai
sentindo ali bem no começo da partida, aos 10 minutos, mas pra avisar a torcida do Fluminense, não precisa ficar tão preocupado assim, aparentemente não é nada grave. Ele pediu pra sair porque sentiu um incômodo ali na coxa e preferiu se preservar pro jogo de quinta-feira, que é muito mais importante atualmente pro Fluminense. Né, foi ali, os primeiros 10 minutos ele tinha feito uma jogadaça, irmão, antes. Ele pega uma bola ali na lateral direita, foi até pra cima, se não me engano, do cara que fez o cruzamento. Ele era do Corinthians, esqueci o nome do moleque, do América Mineiro. Cara, esqueci o nome, não. Aí tu me pegou também. Acho que é Varanda, não sei, mano. É Rodrigo Varanda tem Varanda. aqui em casa, Rodrigo É Varanda. o Varanda. Mano, o Marcelo pega uma bola, fez ele igual uma criança boba, mano. O Marcelo pegou uma bola, ficou girando pro lado e pro outro, girou pra cá, girou pra cá, girou pra lá. Mano, o moleque ficou tonto, depois fez uma falta nele. Fez assim, cara, o Marcelo é muito diferente, mano. Ele Tirou tem o muita moleque. noção de espaço, Mano, tirou o mano. moleque pra merda, mano. Tirou o moleque pra merda. Mas assim, voltando ao assunto, cara, o Fluminense vai pra cima, busca o primeiro gol com a entrada do John Kennedy, que entrou muito bem, cruzamento perfeito do Keno na cabeça do John Kennedy, empatando o jogo, e depois consegue a virada com o Germancano num oportunismo, lança até um pouco de sorte, mano, a bola sobra perfeita pra ele, do jeito que ele gosta, manda pro fundo da rede, comemora ali fazendo o L duplo, que agora o Cano também é papai da Leonela, e uma informação aqui sobre o nome da filha do Cano. É uma homenagem ao Lionel Messi, porque o Messi, Lionel, Léo, e a mulher Antonella. Então foi o Leonela, tá ligado? Fica, tá? Informação que é o nome da minha filha também. Cara, posso fazer uma pergunta? Sabe qual vai ser o nome da minha filha? Posso falar? Pelucha. Por que Pelucha? Casal que tinha nos meados ali dos anos 80, 90, Pelé com Xuxa. Bom casal, tá? Isso, cara. Ó, eu ia fazer essa pergunta do Lucão aqui, mas ele até se antecipou. Em relação à suspensão do Marcelo. Cara, então, eu falei uma besteira aqui, quero corrigir. O Fluminense, tudo bem, ainda tá tentando recorrer, tudo mais. Mas eu, cara, viajei aqui. Cara, mas ele pediu pra sair, pra se preservar. Porque ele acredita que possa jogar ainda o jogo, né? Não, e o Marcelo bem é uma adição muito forte. Nessa segunda aqui, ó, tá aqui a informação. O Marcelo se reúne com o Conmebol nesta segunda e tenta a última cartada sobre suspensão, né? E tal. Videoconferência às 18 horas para tentar reverter a punição de 3 jogos, né? Tomara que reverta, só pro meu comentário aqui ficar certo. Perfeito. Não, mas ele realmente saiu para se poupar, porque sim. pode ser que ele jogue. Então, se tem a possibilidade, por mais que seja mínima, se poupe, porque o Fluminense vai precisar muito dele contra o Olímpia, né? Mas e aí o Fluminense aí no finalzinho do jogo mata ali com John Arias num golaço, Brigador como sempre, rouba uma bola, vai pra cima e chuta, e segue invicto como mandante no Brasileirão, como citei aqui nas últimas lives, não perde há muito tempo mesmo, desde 2022, se eu não me engano, 21, 22, agora que me fugiu na cabeça aqui o ano que o Fluminense perdeu, mas esse ano não perdeu. Então o Fluminense no Maracanã, no Brasileirão, está invicto, e uma grande vitória, irmão, grande vitória. Eu queria saber de vocês aqui agora, na quinta-feira o Fluminense enfrenta o Olímpia no Maracanã, primeiro jogo em casa dessa vez, e aquela rodadinha de palpites tradicional, quartas de final de Libertadores, o jogo mais importante do ano pro Fluminense. E eu começo com vocês aqui, o Fluminense ganha por 2-1, vai tomar um golzinho de bobeira. E aí? 5-1 Fluminense. Cara, eu acho que é 1-0 Fluminense. O Olímpia se mostrou um adversário que, fora de casa, ele se abre mão literalmente da posse de bola. Eu acho que vai ser aquele jogo tipo Fluminense e Vasco na primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Vasco consegue achar um gol ali logo no começo, uma bobeira que o Fábio faz, aconteceu, e quase é um gol desse também contra o América Mineiro, é que o cara chutou pra fora, se não me engano, foi até uma Mastriani. Mas enfim, vai ser esse jogo aí, 1-0, no qual, tipo Vasco e Fluminense, o Vasco abriu o placar, só que o Olímpia não vai abrir o placar, porque o Fluminense vai ganhar de 1-0, né? O Fluminense vai ganhar de 1-0. E aí o Fluminense vai amassar, só que o Olímpia vai jogar todas as linhas da bola e basicamente isso. Cara, eu acho que vai ser Fernando Diniz, futebol 2.0. Eu falei isso aqui antes da live, não lembro se foi antes ou se foi durante, acho que foi antes. Cara, eu acho que o Fluminense vai ganhar essa Libertadores.